já é quarta-feira, dia da nossa aula de história. Então, galerinha, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a formação das primeiras cidades. Se bem que vocês já têm um conhecimentozinho sobre isso. Porque na aula anterior nós vimos que a agricultura, o desenvolvimento da agricultura e de todas as novas técnicas agrícolas, como a construção de diques, que eram aqueles canais para levar água, para irrigar, o aperfeiçoamento de ferramentas, como o desenvolvimento do arado, por exemplo. Tudo isso, essas inovações, elas possibilitaram o crescimento da oferta de alimentos, certo? A população também, ela aumentou. Ora, estava todo mundo se alimentando super bem, estava todo mundo vivendo em segurança, então as pessoas passaram a viver mais, a ter mais filhos. E aí, essa população aumentou. E aí, nem todo mundo, passou a trabalhar no campo e a produção deixou de ser coletiva, ou seja, o que se produzia não era mais de todo mundo. O que se produzia era de quem produzia. E quem não se dedicava ao campo, Tielana, passou a fazer o quê? Passou a desenvolver outras atividades. E isso recebeu o nome de especialização do trabalho. Outras atividades como o quê, Tielana? Ora, surgiram os ferreiros, surgiram os carpinteiros, surgiram os tecelões, Surgiram pessoas para fazer as mais diversas atividades, os construtores. E aí, galerinha, essa especialização do trabalho possibilitou o surgimento de vários produtos, a confecção de vários produtos. E esses produtos precisavam ser vendidos, precisavam ser comercializados. Por que surgiu tantos? Ora, minha gente, criou-se ruas, nessas ruas montou-se oficinas e esses artesãos, eles produziam seus produtos em grande quantidade. Aí, para vender, surgiu as feiras próximo a essas oficinas. Essas feiras atraíam tanta gente para lá que acabou gerando as cidades. As primeiras cidades antigas, elas eram protegidas por muros de tijolos. Nós temos um exemplo aqui, que é a cidade da Babilônia, que existiu há 2.600 anos, lá onde hoje é o Iraque. Então, vocês podem observar aí o murão de tijolos em volta, certo? Para proteger a cidade, galerinha. Olha só, Tielana, onde foi que surgiram as primeiras cidades? Bom, aqui na região da Mesopotâmia, próximo aos rios Tigres e Eufrates, mas também no Egito, próximo ao rio Nilo, na China, certo? Na Índia, certo? Tudo isso, galerinha, próximo aos rios. Na China, na Índia, por exemplo, a primeira cidade que se formou lá foi uma cidade da civilização Harappa, próxima ao rio Hindu. E aqui nós tínhamos o Rio Amarelo na China, que também possibilitou o surgimento de cidades. Essas cidades, elas ficam aqui, entre o norte da África e o continente asiático. Mas não só existe uma cidade lá não, viu? Aqui na América também, certo? Nós vamos já ver as ruínas de uma cidade que existiu aqui na América. Olha nós, aqui, verdinhos. Vamos lá, amores da minha vida. Essas cidades, elas eram organizadas em bairros, cada bairro com sua função. Existiam os bairros religiosos, onde as pessoas iam para cultuar seus deuses, lembrando, eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Tinha os bairros administrativos, onde ficava o rei, juntamente com todos os funcionários do governo, para administrar a cidade. Tinha os bairros comerciais, onde tinha os mais diversos profissionais, como eu já falei para vocês. E tinha os bairros residenciais, ok, galerinha? Aqui, essa imagem aqui é a imagem das ruínas de uma cidade que existiu aqui na América, lá onde hoje é o México, Era de uma cidade chamada de Teotihuacan, certo? E essa cidade, ela se desenvolveu muito e formou um império. Era o Império Azteca, que dominou vários povos aqui na América, certo? Vamos lá, galerinha. Essas cidades, elas cresceram muito, A população aumentou tanto que aí as terras férteis, elas passaram a não ser mais suficiente para produzir alimentos para toda a população. Sem falar que essas pessoas queriam enriquecer cada vez mais. Então, essas cidades, elas passaram a dominar outras cidades,
Como assim, Kelana? Dominar? Invadir mesmo. Invadir outras cidades, escravizava os povos e ficava com suas terras e suas riquezas. Isso era a expansão territorial, ou seja, aumentar os seus domínios. A Babilônia, por exemplo, foi uma cidade que fez isso. As cidades do Egito, certo, galerinha? Essa expansão territorial transformou essas cidades em impérios. Esses impérios, né, eram inicialmente governados por um sacerdote. Porém, como ela cresceu muito, né, eles aumentaram tanto o território dele, aumentaram o comércio, desenvolveu bastante, que aí ele vai ser administrada por um rei, passar a ser administrado por um rei. Os impérios, eles desenvolveram muito o comércio. Olha só, galerinha, quando eu digo que desenvolveu o comércio, eu estou dizendo que esses povos aqui da Mesopotâmia começaram a comercializar com os povos do Egito, que comercializava com o povo da Índia, que comercializava com o povo aqui da China, que comercializava com o povo da Europa. Tudo isso aqui, ó, pelos mares, tá certo? Então, continuando aqui. Com esse crescimento do comércio, né, com a venda de muitos produtos, a população enorme, uma cidade enorme, precisou criar órgãos para administrar toda essa cidade. Quais eram esses órgãos, Chilano? Órgãos para criar impostos, órgão para aplicar a lei, para criar as leis, para fazer valer as leis. Então, surgiram várias profissões a partir disso aí. E a sociedade, ela se tornou hierarquizada. O que é uma sociedade hierarquizada, Tilana? Uma sociedade de classes, onde algumas pessoas elas têm mais privilégios, mais poderes do que outras. Lá na sociedade mesopotâmica, por exemplo, a pessoa com maior poder era o rei, certo? Abaixo dele tinha as pessoas que trabalhavam no governo, as pessoas que faziam e aplicavam as leis, as pessoas que cobravam impostos, os sacerdotes, os guerreiros e os comerciantes. Esse povo, ele tinha muito privilégio. Aí já abaixo deles, sem quase privilégio, tinha os camponeses, as pessoas que trabalhavam no campo, e os artesãos, né? Os pintores, os tecelões, os carpinteiros, os ferreiros. E por último, sem privilégio nenhum, tinha os escravos, né? Que realizavam os trabalhos mais pesados e que não tinham direito a nada. Lá no Egito, a pessoa mais poderosa, que tinha até poderes divinos, porque o povo considerava ele um verdadeiro deus, era o faraó, era a pessoa com mais poderes. Abaixo dele tinha os nobres. Quem eram os nobres, Tilana? Qualquer pessoa com privilégio, com terras, qualquer pessoa rica, né? Os sacerdotes, os soldados e os escribas. Os escribas lá no Egito era considerado uma classe especial, uma classe de pessoas especial. Não era qualquer pessoa que podia se tornar um escriba. E o que era um escriba? Eram as pessoas que sabiam ler e escrever, né? E contar. Então, todo esse desenvolvimento da sociedade, ele criou a necessidade de registro. Olha só, uma sociedade enorme. Como é que vai aplicar a lei? Quem é que vai fazer as contas? Quem é que vai cobrar impostos? Né? Então, precisou-se fazer os registros. E aí, os sumérios, povo muito esperto, criou a escrita. E a escrita era usada para quê, Tilana? Para fazer os registros de pagamento de impostos, ou seja, quem pagou o imposto, quem não pagou. Também tem as pessoas isentas, que o rei dizia, não, fulano não precisa pagar imposto, não. Aí chama de pessoas isentas. Então, quem não pagou todo, que ficou devendo, precisava registrar tudo isso. Também, para emitir decretos. Silano, quer emitir o decreto? O que o rei dissesse, tinha que escrever no papel para todo mundo saber e se fazer cumprir. Então, o decreto é como se fosse uma lei. Então, para emitir decretos, a escrita também era usada para definir fronteiras de território, ou seja, daqui a tanto mil pés é meu território, né? Então, daqui para lá é território de outro povo, tipo isso. E para fazer os registros religiosos. Aqui nós temos um exemplo, né, da escrita mesopotâmica, né, que era feita em argila, ou seja, em pedaços de barro, aí pegava um palitinho, aquelas cunhas, fazia os símbolos, né, que representavam o que eles quisessem, e aí depois colocava para secar. Muito interessante nossa aula de hoje, não foi, galerinha? Um grande abraço, espero que tenham compreendido tudo direitinho. Beijo.